Chegamos, irmãos, ao ponto culminante de toda adoração. Toda adoração, ela dirigida pelo Espírito, é em torno da palavra e tem como ponto central o momento em que começamos a ouvir Deus falar, no momento em que a pregação do Evangelho, ela anuncia a palavra de Jesus. Vamos abrir a palavra de Jesus em Mateus capítulo 15, a partir do versículo de número 21. Mateus capítulo 15, a partir do versículo de número 21. Do versículo 21 até o versículo 28, nós encontramos agora uma mudança no itinerário do ministério de Jesus. Até capítulo 14, Jesus ele gasta bastante tempo de seu ministério na Galileia, e a partir do versículo 21 do capítulo 15, Jesus então ele se retira para um território decididamente gentílico, ou seja, não judeu. Jesus vai passar um bom tempo agora entre os não-judeus, gentios, assim eles são chamados até hoje pelos judeus, e ele gasta tempo de seu ministério entre povos que também seriam alvo da mensagem e também alvo da redenção que o Redentor veio trazer. O primeiro encontro, então, que nós encontramos na Escritura Sagrada, é aquele que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele travará, ele contemplará com uma mulher cananeia. Então, esta seção aí dos versículos 21 a 28 trazem esta narrativa. Eu peço a atenção dos irmãos para a leitura da palavra. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Até aqui a leitura da palavra do Senhor, que Ele aplique ao nosso coração. Oremos. Abre, Senhor, o nosso entendimento, abre a nossa mente, fala ao nosso coração, ajuda-nos mais uma vez a contemplarmos as maravilhas da Tua palavra. Desvenda aos nossos olhos, nós dependemos muito de Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. O texto é claro e mostra que Jesus ele se retira para um território conhecido como Pérea. Jesus não está mais na região da Galileia. Ele entra num distrito chamado de Tiro e Sidom, essa região que contemplava estas cidades, e ele faz isso. O Evangelho de Marcos registra a mesma narrativa, inicialmente com o objetivo de se ocultar temporariamente. Jesus, ele procurou o tempo para descansar, ocultar-se temporariamente, porque os judeus eles estavam fazendo uma oposição ferrenha ao seu ministério, e grandes foram as lutas travadas pelo Senhor Jesus durante o seu curto ministério, porém impactante ministério. Jesus se retira para esta região, mas lembrem-se que nada do que Jesus faz é por acaso, e então ele não se oculta esquecendo que ele seria procurado. A fama de Jesus naquela época, naquele período, já era vasta.
E o curioso é que muita gente não judia, ou seja, gentios, se dirigiam a Jesus e pediam a Jesus que os abençoasse. É o caso de Jairo, por exemplo, quando ele clama ao Senhor por conta da sua filha, ou do centurião que clama ao Senhor por conta do seu servo que estava enfermo. Jesus, então, ele não obtém êxito nessa resolução de ficar oculto em uma casa, recluso, em oração, em reflexão, certamente, sem o incômodo de qualquer pessoa. Ele não consegue êxito, pois logo o que nós encontramos na narrativa é uma mulher que se aproxima dele, uma mulher daquela região. Em suas homilias, em seus sermões, Clemente de Alexandria, que foi um pastor, ele pregou no período do século II depois de Cristo, e em seus sermões, por mais de um sermão, ele menciona o nome dessa mulher. Nós não temos na palavra de Deus o nome dela. Ela é uma mulher cananeia, mas a tradição, e porque Clemente viveu muito tempo próximo dos apóstolos, ele é conhecido como um dos pais, ele chamava esta mulher cananeia por nome de Justa. E é justamente esta mulher chamada Justa, ela era grega, descendente de Ciro Fenícios, ou seja, cananeia, que procura Jesus, e quando ela procura Jesus, ela demonstra algumas atitudes que nós pretendemos trabalhar aqui com os irmãos. A primeira delas é a atitude reverente diante de Jesus. Na sequência do texto, nós vamos também perceber, considerar seu sofrimento ao aproximar-se de Jesus e revelá-lo. Ela também demonstra o seu imenso amor por sua filha. A narrativa mostra que Justa estava clamando a Jesus por Berenice. Este era o nome da sua filha, como era conhecida, e Clemente menciona em seus sermões. Ela também revela humildade porque, diante da resposta de Jesus, ela persiste, ela persevera. Ela é perspicaz. E, finalmente, a narrativa ela se conclui com a fé inabalável que ela revelou ter em Jesus Cristo, esperando dele a resposta à sua angústia, à sua oração, ao seu clamor. Vamos ver, então, como é que o enredo aqui ele se desenrola. No versículo de número 22, nós vamos encontrar esta mulher cananeia revelando-se reverente, muito reverente, diante do Senhor dos Senhores. Vamos ler juntos o versículo 22. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Então, esta mulher, ela se dirige ao Senhor. Sua atitude diante de Jesus revela extrema reverência. Por quê? Por duas razões. Notem. A primeira delas é chamá-lo de Senhor. Poderia ser um termo normal, comum, diante de uma mulher que se aproxima de um homem. Naquela época era muito comum. Contudo, a palavra Senhor, ela é acompanhada de um termo, de uma expressão que só os judeus reconheciam, que só os judeus conheciam, de forma que quando ela chama Jesus de Senhor, ela não está apenas referindo-se a ele de uma forma respeitosa, tratando com alguém que se demonstrava mestre da palavra, pregador do evangelho, mas ela está se dirigindo ao Senhor dos Senhores. Por que isso? Porque ela diz Senhor e ela completa filho de Davi e ela conclui: tem compaixão de mim. Esse clamor dirigido a Jesus é profundamente impactante, porque notem, na narrativa anterior, Jesus que havia primeiramente pregado, anunciado o seu evangelho para o seu povo, para os judeus, sofre rejeição. Os fariseus não estavam chamando Jesus de Senhor, nem filho de Davi. Mas agora, irmãos, uma mulher simples, grega, descendente de Canaã, a nação que sempre enfrentou o povo de Israel, se dirige ao Messias. E como ela se dirige a ele? Senhor, filho de Davi. É a expressão que caracterizava o ministério de Jesus.
São termos, são nomes significativos e poderosos para quem se aproxima de Jesus. O filho de Davi é o descendente prometido. O filho de Davi é o Deus Emanuel. O filho de Davi é o Senhor, o grande eu sou. Então, quando ela clama por compaixão, ela está reverentemente se dirigindo a Cristo. E aqui nós já notamos um grande contraste entre a incredulidade dos judeus e a fé dessa mulher, porque, sendo gentia de nascença, ela mostra claramente com quem ela estava tratando, a quem ela estava se dirigindo. Então, primeiro nós notamos sua fé reverente, e o seu clamor, a sua súplica, ela é extremamente urgente. Ela completa no versículo 22 o que vocês leram comigo. Ela diz: a minha filha, Senhor, ela está horrivelmente endemoniada. Marcos registra que esta possessão demoníaca sofrida por aquela menina, chamada por Clemente de Berenice, a pequena Berenice, a amada Berenice, ela estava prostrada em sua cama porque aquele espírito opressor havia prostrado uma pobre e indefesa criança. O clamor, então, da mulher cananeia, chamada Justa, é para a pessoa certa, e ela se aproxima de Jesus da maneira certa. Ela diz: Senhor, a minha filha está terrivelmente, horrivelmente endemoniada, e o Senhor precisa fazer alguma coisa. Agora, na sequência, percebam que Jesus, ele não responde nada. Jesus, ele fica calado. Jesus permanece por um instante de tempo silente. Vejam comigo o versículo de número 23. Vamos ler juntos. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Então, a ideia é: Jesus estava procurando um lugar calmo. Mas como poderia encontrar o filho de Davi calmaria ao contemplar a humanidade sofredora, sofrida, morrendo e padecendo os seus próprios pecados? Nada é por acaso, tudo está debaixo da providência, e o Senhor Jesus por um instante se cala, e aparentemente parece que ele não está gostando da atitude da Justa. Mas quem toma a fala e começa a dizer aquilo que não deve ser dito não é Cristo, mas os seus discípulos. O versículo 23 diz que os seus discípulos, eles se irritam. Ela grita, ela clama. É semelhante ao clamor daqueles cegos ou do Bartimeu, cego de Jericó: filho de Davi, tem compaixão de mim. E então eles rogam ao Senhor: Senhor, cura logo essa mulher. Ou melhor dizendo, atende logo o que ela está pedindo e manda ela embora. Ela grita, é irritante. A ideia é de que eles querem que Jesus resolva para que eles não ouçam mais uma mulher que está clamando. Notem, eles não consideram o seu sofrimento. Eles não estão percebendo que a sua aproximação, o que ela está buscando de Jesus reverentemente, reconhecendo quem Ele é, não é algo de só menos importância, não é algo simples. A sua filhinha está prostrada, dominada, possessa por um espírito imundo, e ela não consegue libertá-la, não tem poder para isso. Então os discípulos dizem: despede-a, Senhor, pois vem clamando atrás de nós, faz logo isso. Mas a Escritura diz que Jesus permanece calado. Mas o versículo 24 prossegue e nos mostra, irmãos, que quando Jesus, então, ele começa a responder, Jesus, ele começa a tratar com aquela mulher. Jesus não simplesmente atende o que os discípulos lhe pediram. Notem que em toda a narrativa Jesus nem se dirige para eles. Jesus começa agora a conversar com ela.
Jesus começa agora a tratar com ela. Jesus agora começa a buscar dela respostas ao seu sofrimento. E o que é que ele diz? Vamos ler no versículo 24. A resposta que ele dá para a mulher cananeia. Vamos ler? Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A primeira resposta de Jesus é clara. Ele mesmo disse aos seus discípulos, capítulos antes, capítulo número 10, vão e preguem, mas priorizem a mensagem às ovelhas perdidas da casa de Israel. A grande questão é, se fizermos uma análise rápida aqui, nós concluiremos que as ovelhas perdidas da casa de Israel significa apenas que eles só deveriam pregar para judeus. Mas Jesus estava em uma região gentílica. Notem, Jesus continua a tratar, Jesus continua a olhar para aquela mulher, ele não está interessado na orientação, no rogo, na súplica dos discípulos, mas ele está ouvindo o que ela está pedindo, ele está ouvindo o seu clamor, e ele começa a tratar com ela, e a sua resposta, ela é aparentemente dura, descartante. Ele diz, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A resposta daquela mulher é continuar insistindo. A resposta de Justa, a mulher cananeia de Canaã, é continuar diante do Senhor. E o versículo 25 então mostra aquilo que nós devemos considerar nesta narrativa, o seu sofrimento, a sua agonia. Versículo 25, vamos ler. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Percebam, o sofrimento dela passa cada vez mais a ser revelado. A razão de sua agonia, sua filha está horrivelmente endemoniada. Qual a reação imediata de Cristo? Silêncio absoluto. O que o Senhor continua a fazer? Será que está Cristo indiferente àquela mulher? Indiferente ao seu clamor? Ela vem com reverência, ela agora se prostra e adora a Cristo, um contraste diante dos fariseus que queriam vê-lo morto, e ela agora revelando a sua unidade, a sua ligação, o seu sofrimento, porque o sofrimento da sua filha era o seu sofrimento, e ela diz mais uma vez, Senhor, socorre-me. É o sofrimento de uma mãe que está vendo a sua filha morrer. E quem é mãe sabe da ligação desde o ventre materno com o seu filho, com a sua filha, com aquele ou aquela gerado em seu ventre. Ela diz, socorre-me, Senhor, eu agonizo, minha filha está possessa. Mas Jesus, ele está insistindo e na mesma tecla batendo, e ele responde mais uma vez, a reação dele mais uma vez em resposta àquela mulher sofredora, que mostra ser inseparável, sofredora porque não pode se separar de sua filha, é aquela que nós vamos ler agora no versículo de número 26. Jesus então responde, ele diz que não era bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Vamos ler juntos o versículo 26. Então, ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela revelou reverência, atitude reverente. Ela revelou o seu sofrimento quando clamou ao Senhor. Seu imenso amor à sua filhinha por insistir. E mesmo diante das sucessivas e aparentes e resistentes respostas do mestre, ela permanece e agora ouve de Jesus, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. A palavra aqui para cachorro não é aquela que nós vimos anteriormente,
o cão selvagem, o vira-lata de rua, é o cão doméstico, é o cão da casa. Quem cria cachorro sabe o que eu vou dizer agora. Nós criamos um cachorrinho em casa e é o cachorrinho da casa, é o salsichinha lá da casa. E a hora mais feliz dele, depois de quando a gente chega, é quando as panelas mexem no fogão. A gente senta à mesa e ele parece um sentinela, em guarda, atento, para ver se eu vou dar alguma coisa para ele, para ver se Esté vai derrubar alguma migalha do pão. Percebam a comparação que Jesus faz. É humilhante. É humilhante para um ser humano arrogante, de certo. Mas notem que a aparente indiferença de Jesus, ela está se desenvolvendo e como uma flor graciosa desabrochando em meio aos espinhos da provação. Jesus não está indiferente ao sofrimento dela, mas ele continua a provar a sua fé. E ela sabe muito bem o trocadilho que Jesus quis usar, porque os filhos seriam os da casa de Israel e os cachorrinhos seriam aqueles que não fazem parte da aliança. Jesus então diz, olha, não é bom dar aquilo que pertence aos filhos a um cachorro doméstico. Não é bom. A grande questão aqui é, irmãos, qual seria a atitude, a reação daquela mulher diante de tudo o que estava acontecendo? Ela revelou imenso amor por sua filha, ela revelou reverência ao suplicar ao Senhor, ela abriu o coração e mostrou o seu sofrimento, mas até agora respostas duras confrontam a fé daquela mulher. E tudo isso para que fosse então esta pobre mulher conduzida ao que nós encontramos em sua resposta no versículo de número 27, que revela a sua humildade diante do que Jesus falou. Jesus disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorros da casa. Chamou aquela mulher de cachorrinho doméstico. Qual foi a resposta dela? Vamos ler. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Percebam, a atitude dela, sua humildade diante do Senhor, que tinha poder para dar vida, que tinha poder para trazer a morte, que tinha poder para abençoar e também poder para amaldiçoar, é respondê-lo humildemente e dizer o seguinte, sim, Senhor, mas também. É uma expressão mais forte e a mais provável aqui na tradução grega. Ela diz, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Graça, favor imerecido. Alguém que depende, a um ser dependente, a um pobre animal, que só come se a gente quiser dar comida a ele. Ela então, sendo comparada com um cachorro doméstico, ela diz que os pequeninos derrubam também migalhas da sua mesa e alimentam os seus cães. Ela revela graça, revela perseverança insistente. Ela não vai sair dali enquanto o Senhor não responder o seu clamor. E a resposta de Jesus, então, mostrando que ele nunca pretendeu ser indiferente, é o que nós então notamos no último versículo da nossa sessão, o versículo de número 28. Vamos ler juntos. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. O que nós aprendemos com esta narrativa, irmãos, notando a reverência, o sofrimento, o imenso amor daquela mãe por sua filha, sua perseverança, sua humildade, é a fé que busca apenas a misericórdia divina. E a fé que busca apenas a misericórdia divina será honrada. Jesus, de fato, ele não estava querendo destratar justa.
Mas Jesus estava querendo mostrar que em diversos casos na Bíblia, o Senhor provou os seus servos para depois confortá-los com a sua bênção. Esta mulher cananeia, no final de tudo, se revelou a verdadeira israelita, porque não foi a fé, meus irmãos. De fato, não foi a fé perseverante e inabalável que transformou um usurpador em um forte e vitorioso que prevaleceu diante do Senhor. Não foi a fé que transformou Jacó em Israel. Não foi a fé que fez Jacó agarrar-se ao Cristo e dizer: eu não te largo enquanto não me abençoares. Eis um verdadeiro israelita, eis uma verdadeira serva do Senhor. Os judeus estavam desprezando Cristo, e justamente nas praias da Pérea, Jesus vai encontrar uma mulher crente, uma verdadeira serva do seu reino, uma mulher que revelou de fato grande humildade, fé, confiança, dependência no Senhor, aguardou a sua graça. Este não é o primeiro exemplo, irmãos, que encontramos na Bíblia de situação semelhante. Ou não é o único exemplo que nós encontramos na Bíblia. Existem situações semelhantes. Por exemplo, me permitam citar algumas para vocês, apenas para que refresquemos a nossa memória. Lembrem-se comigo de Abraão e Sara. Abraão e Sara tiveram que esperar muito tempo antes que finalmente recebessem o seu filho Isaque. Não tem sido assim a história de vida e de fé de muitos casais, lutando com o Senhor, perseverando em oração, em meio a lutas, em meio a desafios, muitas vezes recebendo respostas duras da parte do Senhor, mas no final recebendo a aprovação divina e tendo o seu filho. Abraão e Sara constam nos registros da história do povo de Deus, para que não nos esqueçamos que eles foram ter filhos bastante velhos. O livro dos Salmos, por exemplo, nós não vamos encontrar diversas expressões do salmista Davi, da sua angústia por parecer o Senhor demorado em respondê-lo, do seu sofrimento em meio à provação, e depois o seu alento ao receber a resposta divina ao seu clamor. Não parecia, nas páginas do Novo Testamento, e nós já estudamos, que Jesus jamais iria chegar na casa de Jairo, que Jesus não ia fazer com que a sua filhinha recobrasse a vida. Não são nas páginas do Novo Testamento, meus amados irmãos, bem próximo do que nós já estudamos, que mesmo Jesus, sabendo o que iria fazer, diante de uma multidão faminta que havia passado o dia com ele, ele se dirigiu a Filipe e disse: o que é que nós vamos providenciar para este povo comer? Onde nós vamos arrumar pão? E quando, por exemplo, o Senhor, ele demorou para ir até a casa de Lázaro, sabendo que Lázaro já estava doente, demorou ainda dias. Quando ele chegou, Lázaro já estava morto. Será que o Senhor deixaria de operar a sua graça na vida daquele amigo, profundo amigo, do qual ao contemplar a sua morte chorou? Não, meus irmãos, o que a palavra nos mostra é que, por vezes, o nosso Senhor, para tratar o nosso coração, Ele prova a nossa fé a fim de fortalecê-la. Aquela mulher, ela foi um exemplo claro para nós, do Senhor que nos faz insistir, do Senhor que nos faz perseverar, do Senhor que nos faz pedir, bater e esperar que as suas portas celestiais se abram e nos abençoe. O Senhor, por vezes, prova a nossa fé com a finalidade de fortalecê-la.
Quando nós lembramos da história de alguns destes servos que aqui citei, nós vamos notar, por exemplo, que Abraão, pela sua fé, se fortaleceu. Que Jairo ouviu a doce palavra de Jesus: não tema, crê somente. Que diante da situação de Lázaro, Jesus olhou para os seus discípulos e disse: por causa de vocês eu me alegro, porque vocês não estavam lá, para que vocês possam crer agora no que vocês vão ver. Imaginem a cena, irmãos. Lázaro já cheirava mal, ele já estava em estado de putrefação. As suas irmãs choravam. Uma delas disse: Senhor, se tivesse chegado a tempo, ele estaria vivo aqui conosco. Jesus então manda que retirem a pedra, e ele diz: Lázaro, vem para fora. Imaginem, irmãos, aquela cena de homens e mulheres que tiveram a sua fé provada e em seguida fortalecida. A passagem em questão e os exemplos citados, eles servem, irmãos, nesta noite para nos lembrar que porque nós fazemos parte do povo da aliança, da igreja de Cristo, a nossa fé tem sido provada e sempre será provada até o retorno do nosso Rei. Agora notem que o importante aqui que precisamos destacar é como o Senhor Jesus revela a sua graça. Como o Senhor Jesus, utilizando linguagem e imagem, trata o coração daquela mulher, mas à medida em que ele trata o seu coração, ela não foge da presença de Jesus como os judeus. Mas cada vez mais ela se quebranta a ponto de dizer: Senhor, até mesmo os cachorros o Senhor pode alimentar. É pela graça, meus amados irmãos, que nós estamos aqui. É pela graça que em nós o Senhor operou a fé, que nos capacitou a crer. É pela graça que nós permanecemos de pé e somos desafiados mais uma vez a olhar para Cristo. E diante do nosso problema, da nossa situação, da nossa luta, nos revelarmos verdadeiros israelitas, verdadeiros descendentes de Abraão, os da fé no Redentor, e entender que o conhecimento de Cristo continua a se espalhar e continua a fortalecer a fé do seu povo. Nós somos desafiados, irmãos, aqui nesta noite, a não encarar os nossos problemas como se fossem maiores do que o nosso próprio Senhor. Nós somos desafiados aqui a sermos fortes e não desistirmos e lutarmos com o Senhor em oração e não deixarmos esta luta até que Ele nos abençoe. E certamente uma marca carregaremos, certamente ficaremos marcados pelo Senhor. Assim foi com Jacó, assim foi com esta mulher, assim foi com Abraão, assim foi com Lázaro, assim foi com Jairo, assim será conosco. Romper com tudo aquilo que acreditamos, por vezes, nos impedir de caminhar e de servir e de confiar no Senhor, é um desafio que nos apresenta esta passagem. Entender que o Senhor tem poder, poderoso Ele é, para transformar todas as áreas da nossa vida, é o desafio para nós aqui nesta noite. Contemplar a sua maravilhosa promessa é aquilo que nós precisamos abraçar de todo o nosso coração, se desejamos enfrentar a provação pela fé e termos a nossa fé fortalecida sempre. Eu quero concluir lembrando aos irmãos uma passagem clássica que nos recobra, que nos traz à memória quem somos. Vamos para Efésios 2, que revela a pura e maravilhosa graça de Jesus Cristo por nós, que nos revela esta graça imensa e bendita, ofertada livremente pela pregação do Evangelho nesta noite a você, que não confia ainda em Cristo e que deve entregar a sua vida a Cristo e reverentemente experimentar
aquilo que mudou completamente a vida de uma mulher chamada Justa, a cananeia. Efésios 2, dos versículos de 1 a 9, eu peço a atenção dos irmãos para a leitura da palavra. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Leiam comigo os versículos 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A graça de Cristo nos alcançou, a graça de Cristo nos possibilitou a fé que nos leva a crer em Jesus inteiramente para a nossa salvação. A graça de Cristo operando em nós nos faz operosos praticantes da palavra. A graça de Cristo nos sustenta em meio à provação. A graça de Cristo nos faz enxergar tudo aquilo que passamos, sofremos, enfrentamos e agonizamos neste mundo, e nos leva a caminhar ao lado do Senhor Jesus Cristo, sem desistir e sem desanimar. A graça de Cristo, sim, meus amados irmãos, a graça de Cristo é o que nos sustenta. É a graça de Cristo que nos faz prosseguir. É a graça de Cristo, mais uma vez oferecida e anunciada a você, que necessita, assim como todos nós, desta fé, que vai levá-lo a se ajoelhar e reverentemente o adorar e clamar que tenha misericórdia da sua alma e lhe dê a salvação que você tanto necessita. É a graça de Cristo. E eu concluo com estas palavras. É a graça de Cristo que vai fazer com que eu e você enfrentemos todas as barreiras e obstáculos desta vida. É pela graça de Cristo que seremos vitoriosos em superar as tentações e provações da nossa fé, se não confiarmos nela, se não dependermos dela, se não nos considerarmos diante do Senhor como aqueles cachorrinhos que esperam as migalhas que caem da mesa do nosso Redentor. Se não for pela graça de Cristo, nós jamais conseguiremos, jamais prosseguiremos, jamais venceremos. Que o Senhor abençoe o seu povo, que o Senhor sustente a fé de cada um de nós e nos faça lembrar que a fé que busca apenas a misericórdia do Senhor, esta sempre será honrada. Oremos. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, a Tua graça nos basta, é o que o Senhor nos diz na palavra. De maneira que, Senhor, suplicamos a Tua bênção e rogamos que tenhas compaixão de nós, quando fraquejamos na fé e por vezes pensamos em desistir e abandonar o caminho. Ó Senhor, tem compaixão de nós e leva-nos, ó Deus, até ao Senhor Jesus Cristo, com um sentimento de fé que busca a sua misericórdia. E certamente, assim como
os servos do passado e do presente, nós alcançaremos a resposta que vem do Senhor. Assim como aquela mulher que revelou imenso amor por sua filhinha, não deixou o Senhor até que recebesse a resposta que tanto esperava. Ajuda-nos, ó Senhor, a enfrentarmos esta luta e pela fé, agarrados aos teus pés, esperarmos do Senhor a resposta que tanto necessitamos, que traz anseio para a nossa alma, que traz sofrimento para o nosso coração. Ajuda-nos a confiarmos em Tua graça, a não nos esquecermos que tudo começou quando o Senhor nos deu liberdade e vida em Cristo. Ajuda-nos, ó Senhor, a entendermos que esse ainda hoje é o caminho para que pecadores encontrem a verdadeira salvação. Que em Jesus todos os crentes encontrarão sempre a resposta certa para as causas e os motivos de seu sofrimento, a provação da sua fé, para que seja fortalecido, mais crente, dependente e viva pela graça no poder do Evangelho. Abençoa, Senhor Deus, aos meus irmãos, aqueles que nesta noite aqui estão e que o Senhor conhece os problemas pelos quais estão passando, os quais enfrentam. Liberta-os, ó Senhor, que pela fé que busca a misericórdia divina, eles recebam a resposta da graça, que os conduz à humildade e que espera do Senhor, que sempre faz tudo bom. Abençoa, Senhor, aqueles que nesta noite aqui estão e que necessitam de um encontro pessoal com Cristo, que possam confiar nele, entregarem suas vidas a Ele, se prostrarem em adoração e como aquela mulher, clamarem: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Senhor, socorre-me, ajuda-me, porque só o Senhor pode me dar o que necessito. Só o Senhor tem a palavra certa para a minha alma. Só o Senhor pode preencher o vazio do meu coração. Só o Senhor pode dar novamente a mim o sentido real da vida. Ó Senhor, recebe a nossa oração como oferta de gratidão, porque pela graça fomos salvos mediante a fé. E isto não veio de nós, mas foi um presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie e que toda a glória seja dada sempre a Ti. Em nome de Jesus oramos. Amém.